Olá, na aula de hoje nós vamos estudar nucleotídeos e ácidos nucleicos. Esse, portanto, é um capítulo que traz o último grupo de biomoléculas importantes que fazem parte dos sistemas biológicos. Até agora nós já estudamos os aminoácidos e as proteínas, estudamos os carboidratos, estudamos também os lipídios e, além desses, temos agora então o tema dessa aula, que é nucleotídeos, que são os monômeros dos ácidos nucleicos, que são os polímeros. Então essa aula foca principalmente na química dessas moléculas, na sua estrutura, na sua forma tridimensional e também nas diversas funções que eles desempenham dentro das células. Então, ao falar de nucleotídeos e ácidos nucleicos, a coisa mais óbvia que vem na nossa cabeça é a informação genética que é transmitida e que é expressa por meio dessa sequência de nucleotídeos que está presente nos ácidos nucleicos, como o DNA. Então, os ácidos nucleicos são, na verdade, a molécula no qual essa informação está contida e que é passada ao longo das gerações e que perpetua, portanto, as espécies. Enquanto que as proteínas que são produzidas a partir dessa informação contida nos ácidos nucleicos são os produtos finais, normalmente, dessa informação genética contida nos ácidos nucleicos. E as proteínas são, de fato, os efetores da função biológica, mas que, para serem sintetizadas, precisam dessa informação codificada na forma de ácidos nucleicos. Então, o nosso estudo vai se focar na estrutura dos monômeros, que são os nucleotídeos, que são compostos de um fosfato, um açúcar de 5 carbonos e uma base nitrogenada. O açúcar e o fosfato é basicamente igual para todos os nucleotídeos. Existe a diferença aqui no açúcar em relação às riboses e às desoxirriboses, que fazem parte dos nucleotídeos do DNA ou do RNA, mas, tirando esse detalhe, a diferença entre os nucleotídeos se baseia aqui na base nitrogenada que cada um deles contém e que dá, portanto, as suas características. Então, nós podemos encontrar aqui na posição da base nitrogenada uma guanina, uma adenina, uma citosina, uma timina ou a uracila. Então, essa combinação da base nitrogenada com uma pentose e com o fosfato é o que dá origem aos nucleotídeos, e a ligação de muitos e muitos nucleotídeos leva, por exemplo, à formação do polímero, que é o DNA, que tem as suas características específicas, é uma dupla fita que pode se compactar e se enrolar em uma estrutura mais complexa para formar a cromatina, ou até mesmo um alto nível de compactação para formar os cromossomos, que é necessário durante a divisão celular, para que a célula filha receba a mesma informação, toda a informação genética. É necessário que esse material seja duplicado e compactado para que seja, então, separado durante a replicação celular, de modo que a célula filha tenha toda a informação idêntica àquela contida na célula mãe. Mas existe também o chamado RNA, como a gente está vendo aqui, estruturas de RNA ribossômico, que a gente sabe que é uma estrutura que é de fita simples, em contraste com o DNA, que é basicamente todo em fita dupla. Mas essa fita simples não fica esticada e linear, ela
também forma estruturas com fita dupla, formando uma complementaridade, né, dentro da própria fita, e adquire uma estrutura tridimensional altamente complexa, como a gente pode observar aqui nessa estrutura do RNA ribossômico. Então, a complementaridade também acontece dentro do RNA, de modo que ele vai se enrolando, né, e se dobrando em uma estrutura elaborada. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ver durante esse capítulo, né, e vai então entender com detalhes, né, essas ligações que unem o açúcar à base nitrogenada, o açúcar ao fosfato, como que esses nucleotídeos ligam-se uns aos outros para formar as fitas do DNA ou para formar a fita do RNA, e como que esses ácidos nucleicos se enrolam em uma estrutura complexa ou se compactam para desempenhar aí essa função de transmissão, né, e manutenção da informação genética, né? E a gente também vai ver que os nucleotídeos também estão envolvidos em outras funções que não seja relacionada com carregar a informação genética. Então, começando, né, tem aqui algumas das funções, né, que os nucleotídeos e os ácidos nucleicos desempenham. Então, além de serem reservatórios moleculares da informação genética, muitos nucleotídeos também atuam como cofatores enzimáticos, participam, né, como sinais químicos que estão envolvidos na biosinalização, mensageiros celulares, muitas vezes são nucleotídeos, e também são moléculas envolvidas no metabolismo, por serem ricos em energia. Então, estão envolvidos em algumas reações que vão produzir intermediários ou que vão atuar, né, no contexto de cofatores enzimáticos, na transferência de alguns grupos funcionais ou carregando elétrons para algumas reações acontecer, né? Por mais que não sejam, né, diretamente uma fonte de calorias para a nossa dieta, como é o caso de lipídios, de carboidratos ou até mesmo das proteínas e dos aminoácidos, eles são moléculas com alto potencial energético, e isso é explorado dentro da célula, de modo que toda essa energia contida, por exemplo, em um carboidrato, eventualmente é convertida na energia química na forma de um nucleotídeo, que é a moeda energética da célula. Então, quando a gente fala de ATP, por exemplo, o ATP é um nucleotídeo que sustenta todas as reações na célula que requerem energia. Então, a gente pode ter uma ideia que as funções vão muito além do que aquela de ser reservatório da informação genética. Por mais que essa seja uma função primordial, né, de extrema importância, ela não é a única função desempenhada por esse grupo de biomoléculas. Então, começando aqui pela estrutura dos nucleotídeos, né, a estrutura geral está aqui apresentada. Então, a gente tem o que foi demarcado aqui como nucleosídeo. E aqui a gente tem o nucleotídeo completo. Então, a gente pode ver que o nucleotídeo ele é completo quando ele tem pelo menos um grupo fosfato, quando ele tem uma pentose, que é abreviada somente como OSE, e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, né, está ligada de maneira covalente ao carbono 1 da pentose, e ao carbono 5 da pentose a gente tem ligado aqui o fosfato. Agora, quando a gente tem somente o açúcar ligado à base nitrogenada, a gente tem o que a gente chama de nucleosídeo. Então, o nucleotídeo não está completo, está sem o fosfato. E aí, para ser
um nucleotídeo pode ter só um fosfato, como a gente está vendo aqui, pode ter 2 ou pode ter até 3 grupos fosfato ligados aqui, um depois do outro. E a base nitrogenada, ela pode ser do grupo das purinas ou das pirimidinas, né? A diferença é o sistema de anéis aqui, enquanto que as purinas têm um anel duplo, as pirimidinas têm um único anel na sua estrutura. E aí o que dá origem às diferentes bases púricas ou pirimídicas são os substituintes que estão ligados aqui nesses membros que fazem parte desses anéis. Agora, quando a gente está falando da pentose, existem basicamente duas pentoses que a gente vai encontrar fazendo parte dos nucleotídeos. A gente tem a ribose e a desoxirribose. Nós aprendemos na aula sobre carboidratos que a diferença entre as duas está aqui no carbono 2, nessa hidroxila ligada ao carbono 2, que no caso da desoxirribose é apenas um hidrogênio, não tem o oxigênio aqui nessa posição. Então, nos nucleotídeos que fazem parte do RNA, nós encontramos a ribose. E nos nucleotídeos que fazem parte do DNA, nós encontramos a desoxirribose. E esses açúcares, quando eles estão na estrutura do nucleotídeo ou nos ácidos nucleicos, eles sempre vão estar na sua forma cíclica. Então, nós aprendemos que essa forma cíclica é formada por uma reação interna na própria molécula do carboidrato e, no caso desses açúcares que fazem parte dos nucleotídeos, sempre forma um anel de 5 pontas, como a gente está vendo aqui. Então, a pentose fecha-se na forma do anel e a gente não encontra a estrutura aberta fazendo parte dos nucleotídeos, né? Será sempre na sua forma cíclica, na forma de furanosídeo. Então, em solução, as formas da cadeia reta, que a gente está vendo aqui, né? A ribose e desoxirribose são aldoses e elas se fecham em um anel que forma a beta-furanose. Então, a hidroxila aqui fica para cima, né? Que é aqui onde a base nitrogenada vai se ligar. Então, essa hidroxila fica voltada para cima. A gente pode ver a base nitrogenada nessa posição. Então, ela se fecha na conformação beta para que seja pendurada aqui a base nitrogenada. Então, é assim a estrutura dessa ribose ou desoxirribose. Existe uma pequena quantidade da forma linear quando esse açúcar está livre em solução. Então, as duas formas estão em equilíbrio. A maior parte fica na forma cíclica, mas tem um pouco na forma linear. Entretanto, a partir do momento que esse açúcar é incorporado para fazer parte de um nucleotídeo, aí não se abre mais. Então, por isso que eu digo que a gente não encontra a forma da cadeia reta fazendo parte da estrutura do nucleotídeo. É sempre a forma cíclica de beta-furanose que a gente vai detectar na estrutura dos nucleotídeos, né? E aqui o carbono 2, nesse caso é a ribose. Se não tiver esse oxigênio, aí a gente tem a desoxirribose. Então, a desoxirribose sofre uma interconversão semelhante quando ela está presente em solução. Se fecha numa estrutura também de 5 pontas. E aqui a gente pode ver essas duas formas. Aqui é encontrada no DNA, desoxirribose, então não tem a hidroxila no carbono 2, e é encontrada no RNA,
tem a hidroxila aqui no carbono 2, é a ribose. Então a gente diz beta 2-desoxidirribofuranose ou beta-de-ribofuranose. É o nome sistemático desses açúcares que fazem parte dos nucleotídeos. Aí aqui a gente tem os compostos parentais ou ancestrais das bases pirimídicas e das bases púricas, que fazem parte dos nucleotídeos, mostrando aqui a convenção numérica, né, como que a gente conta esses átomos que fazem parte dessa estrutura em anel. Então, nas pirimidinas, a gente começa por esse nitrogênio aqui da parte de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6 membros. E, enquanto que nas purinas, a gente começa a contar por esse nitrogênio aqui, segundo carbono, 3, nitrogênio, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 9 membros, esse sistema duplo de anel, que fazem parte das purinas. Então, esses aqui são compostos ancestrais ou parentais, porque daí vai depender, vai se originar deles todas as bases nitrogenadas que nós encontramos nos nucleotídeos. Vai depender de qual substituinte vai ter nessas diferentes posições aqui no lugar desses hidrogênios, que vai dar origem então às diferentes bases nitrogenadas com nomes diferentes. E aqui a gente tem as bases púricas e as bases pirimídicas, derivadas da purina e da pirimidina. Então a gente tem, dentro das bases púricas, guanina e adenina, que são as mais comuns, as mais frequentes, né? Mas aqui a gente tem também bases incomuns, que são secundárias, produzidas por modificações, né, de alguns grupos e que podem ser encontrados na estrutura dos ácidos nucleicos ou dos nucleotídeos, desempenhando funções mais secundárias, funções mais especializadas, né? Mas as de ocorrência natural e as mais frequentes são essas aqui. Então, guanina e adenina, né, observem a diferença entre elas, né, o C-O aqui no carbono 6, aqui tem o NH2, aqui também tem o NH2, mas é no carbono 2. Então, essa daqui é a guanina, essa é a adenina. São as duas bases púricas. Agora, dentro das bases pirimídicas, a gente tem a citosina, timina e a uracila. Aí uma coisa importante é que timina é exclusiva do DNA, enquanto que a uracila é exclusiva do RNA. Agora, guanina, adenina e citosina é comum aos dois ácidos nucleicos. A gente encontra tanto no DNA quanto no RNA. E aqui tem uma metilcitidina, né, que é produzida por uma metilação aqui da citosina. Ou a inosina aqui, que é uma base secundária, quando remove esse NH2 aqui da guanina. Então, no DNA, as mais comuns dessas bases secundárias são as formas metiladas das bases principais, né, como a gente vê aqui nesse exemplo. Em alguns DNAs virais, algumas bases podem ser hidroxiladas ou glicosiladas. Então, a gente está falando de transformações que ocorrem aqui nas bases nitrogenadas, o que aumentaria aqui os nossos exemplos de bases incomuns. Então, a gente está vendo aqui 2 exemplos, né, só para a gente ter uma ideia, mas outras modificações podem acontecer. Bases alteradas ou raras na molécula de DNA muitas vezes apresentam funções na regulação ou na proteção da informação genética. Bases secundárias de muitos tipos também são encontradas nos RNAs, especialmente nos RNAs transportadores, né? Então, são mais incomuns e essas aqui são as de ocorrência natural e que de fato fazem a maior parte da estrutura dos ácidos nucleicos.
E aí, com referência à base nitrogenada que faz parte do nucleotídeo, a gente vai ter a nomenclatura que esses nucleotídeos ou nucleosídeos vão receber, né? E aqui o ácido nucleico do qual ele faz parte. Então, quando for uma base, né, do grupo das purinas, a gente tem a adenina e a guanina. O nucleosídeo formado a partir da adenina chama-se adenosina ou desoxiadenosina, dependendo de qual açúcar essa adenina foi ligada. Agora, quando está completo na forma de nucleotídeo, que é o açúcar e a base, foi ligado também o fosfato, a gente tem a nomenclatura, né, que é adenilato ou desoxiadenilato. Então aí eu já estou falando do nucleotídeo cuja base nitrogenada é a adenina. Agora, quando a base nitrogenada for a guanina, o nucleosídeo se chama guanosina ou desoxiguanosina. E se for o nucleotídeo, aí chama-se guanilato ou desoxiguanilato. Dentro das bases pirimídicas, a gente tem a citosina, timina e uracila. Então a gente vai encontrar, né, o nucleosídeo sendo chamado de citidina ou desoxicitidina, timidina ou desoxitimidina e uridina. Agora, o nucleotídeo chama-se citidilato, desoxicitidilato, timidilato ou desoxitimidilato e uridilato. Então, sempre essa terminação ato para os nucleotídeos. Aqui, a timina, a gente viu que ela faz parte somente do DNA, né? Mas algumas vezes o RNA também pode apresentar a estrutura, né, na sua estrutura, a timina, porque muitas vezes é produzido por metilação da uracila. Então, ao receber o grupo CH3 aqui, na estrutura do RNA, a uracila é transformada em timina. Então, alguns RNAs têm a timina como uma base secundária. Então, por isso que a gente pode encontrar, né, timidilato ou desoxitimidilato aqui dentro desses nomes. E aqui a gente tem, então, mostrando que esses nucleotídeos também podem receber abreviações para a sua nomenclatura. Então, aqui a gente tem os desoxirribonucleotídeos. Então, são encontrados no DNA e aqui as suas formas estão mostradas como ocorrem em pH 7. Então, observem esses grupos ionizados que ocorrem em pH 7. Então, a gente tem o nucleotídeo desoxiadenilato, também pode ser chamado de 5' monofosfato de desoxiadenosina, tem apenas um fosfato e o símbolo dele é A, ou, como mais comumente, DA, para representar o D aqui, no caso que é o desoxi, né? Não tem a hidroxila aqui. Ou DAMP, que daí representa inclusive quantos grupos fosfato ele possui. Como eu disse, a gente pode encontrar o nucleotídeo com 2 grupos fosfato aqui, ou até mesmo com 3, quando o nucleotídeo está na forma livre. Então, é a diferença, né, do DMP, monofosfato, DADP, tem 2 fosfatos, ou DATP, quando tem 3 fosfatos. Então, esse M aqui é de mono P de fosfato. Tá? E aí, o nome do nucleosídeo, desoxiadenosina. Aqui a gente tem o desoxiguanilato, ou DG,
ou DGMP, 5' monofosfato de desoxiguanosina, desoxitimidilato, desoxicetidilato. E aqui as abreviações T, C, ou essas outras alternativas aqui. Então, o D sempre representa que é a forma desoxi, porque se a gente olhar para a abreviação dos ribonucleotídeos, que são aqueles que fazem parte do RNA, a gente tem a hidroxila aqui no carbono 2 da ribose, Então, a gente vai chamar de adenilato, guanilato, uridilato ou cetidilato. E aí o símbolo fica A ou AMP, adenosina monofosfato, guanosina monofosfato, uridina monofosfato, citidina monofosfato. Então, a gente não coloca o D, que ele representa desoxi. Então, esses são os nucleotídeos, eles serão os monômeros dos ácidos nucleicos. E aí observe, a base nitrogenada sempre ligada nessa posição. Aqui temos as bases com o sistema duplo de anéis, aqui as bases com o sistema de anel único. Então, aqui só para recapitular a estrutura básica de todos os nucleotídeos. Uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. A pentose pode ser a ribose, como está aqui, ou a desoxirribose. Ela fica sempre na forma beta. No carbono 1 fica pendurado a base nitrogenada, no carbono 5 fica pendurado um fosfato. E aí a gente tem o nucleotídeo completo. Aqui vem a informação. As células também contêm nucleotídeos com grupos fosfato em posições diferentes do carbono 5. Então, nesse caso, são nucleotídeos que vão fazer funções diferentes do que compor, por exemplo, a estrutura dos ácidos nucleicos. Então, aqui a gente tem o 5' monofosfato de adenosina, que é a estrutura que a gente acabou de ver, mas aqui, por exemplo, a gente tem o 3' monofosfato de adenosina. Ou aqui o fosfato foi pendurado em duas posições do anel, Então é o 2,3 monofosfato de adenosina cíclico, que formou essa estrutura cíclica aqui com o fosfato. E aqui a gente tem o 2' monofosfato de adenosina. Então, normalmente, são moléculas que são feitas a partir de uma reação que usa o nucleotídeo aqui como substrato para essa reação acontecer. Pode ser uma reação enzimática, ou pode ser uma reação que ocorre em meio alcalino, e geralmente tem funções importantes que a gente vai estudar em outros capítulos, e eu vou mencionar também no final desse capítulo. Por exemplo, a gente tem o 3', 5' monofosfato de adenosina cíclico, que é o famoso AMP cíclico, que é um importante mensageiro intracelular, que é produzido em resposta a alguns hormônios ou outros sinais dentro da célula e regula uma grande variedade de funções intracelulares, regula a atividade de enzimas, regula inclusive a expressão de alguns genes a longo prazo. Então, são moléculas com funções especializadas que a gente está vendo, onde o fosfato está pendurado em uma posição diferente do que aquela mais comum, que é o carbono 5', quando esses nucleotídeos vão compor os ácidos nucleicos, tá? Então, os números aqui, dos carbonos da ribose recebem essa linha aqui na sua nomenclatura para não confundir com os outros átomos de carbono que fazem parte, por exemplo, da base nitrogenada dos nucleotídeos. Então, quando fala a posição linha, está se referindo a um átomo que faz parte da OSE, do sacarídeo, e não da base nitrogenada,
que daí a numeração dos átomos não recebe essa apóstrofe. Bom, e a ligação da base nitrogenada, seja uma base da série das pirimidinas ou uma base púrica, ocorre por meio de uma ligação glicosídica, que é a chamada ligação N-glicosídica. Então vocês podem se lembrar lá da aula sobre polissacarídeos. No amido, por exemplo, a gente viu que se forma uma ligação do tipo O-glicosídica. Aqui vai se formar uma ligação N-glicosídica, com base no nitrogênio. Lá era uma ligação com o oxigênio. Mas para essa ligação glicosídica se formar, a reação é muito parecida com o que a gente viu lá nos polissacarídeos. Então, ocorre uma condensação, sai a molécula de água, sai então a hidroxila aqui, que está ligada no carbono 1 da OSE, e sai um hidrogênio que está ligado ao nitrogênio que faz parte do anel das pirimidinas ou das purinas. E daí condensa, forma a ligação covalente, que eu chamo de ligação N-glicosídica, que é a forma com a qual a base nitrogenada é ligada aqui no açúcar, que faz parte do nucleotídeo. Então, nesse caso, quando liga eles dois, ainda não tem o fosfato aqui, então a gente está formando um nucleosídeo. Então, a base está ligada de maneira covalente pelo nitrogênio 1 das pirimidinas ou pelo nitrogênio 9 das purinas, através de uma ligação N-glicosídica ao carbono 1' da pentose. E o fosfato está esterificado ao carbono 5', como a gente vai ver no próximo slide. E, é claro, tem a exceção do fosfato aparecendo em outros pontos, como a gente viu no slide anterior. Então, aqui a gente vê a ligação covalente que se forma entre o fosfato e a hidroxila que tem aqui no carbono 5 da nossa pentose. Para formar, então, já está com a base, o açúcar, falta o fosfato para formar um nucleotídeo completo. Então, essa ligação que se forma a partir da saída da hidroxila aqui, do fosfato, e desse hidrogênio da hidroxila da pentose, é uma ligação chamada de ligação éster-fosfato nucleosídeo. Então, une o nucleosídeo ao fosfato para completar o nucleotídeo. Então, também é uma ligação covalente. E aí, esses nucleotídeos, eles são os monômeros que vão levar à formação dos polímeros, que são os ácidos nucleicos, RNA, DNA, que são, na verdade, polinucleotídeos. Então, os nucleotídeos e os desoxirribonucleotídeos são ligados de maneira covalente uns aos outros por pontes de grupo fosfato para formar os polinucleotídeos. Então, o grupo C3', que tem a hidroxila de um nucleotídeo, é unido à hidroxila do carbono 5' dentro de um outro nucleotídeo para formar uma ligação chamada fosfodiéster. Então a gente tem aqui o carbono 3', que está na pentose, ele tem essa hidroxila, e aí no carbono 5' do outro nucleotídeo que vai se ligar aqui, a gente tem o fosfato que tem uma hidroxila aqui nessa posição. Então, no fosfato pendurado no carbono 5', a gente tem a hidroxila que sai juntamente com esse hidrogênio da hidroxila do açúcar do outro nucleotídeo, e daí forma-se uma ligação covalente entre um nucleotídeo e outro, que é chamada a ligação fosfodiéster. E essa ligação é que vai unindo então um nucleotídeo no outro nucleotídeo, vai estendendo a cadeia para formar um polinucleotídeo, que são os ácidos nucleicos. Então, sempre
o ácido nucleico vai ter uma extremidade 5' livre, que é a extremidade onde está o fosfato, e a outra extremidade é a extremidade 3' livre, que é a outra ponta do ácido nucleico, né, onde está ligado aqui ao primeiro ou o último nucleotídeo, dependendo de qual sentido que a gente está olhando, né? Então, a gente viu que em proteínas, que é um polímero, a gente tem a extremidade carboxy-terminal e a extremidade amino-terminal. Nos polissacarídeos, a gente viu que tem a extremidade redutora e a extremidade não redutora, normalmente. Aqui a gente tem a extremidade 5' livre, que é o lado que fica o fosfato, e a extremidade 3' livre, que é o outro lado que fica, então, essa hidroxila ligada ao carbono 3 da ribose. Então, a ligação fosfodiéster que se forma entre esses grupos é o que vai ligando um monômero ao outro para formar o polímero. E aqui a gente pode ver, né, esses diferentes nucleotídeos que foram ligados, e aí vai formando uma sequência única que carrega a informação. Então aqui a gente tem o A, o U, o C, o G, né, ou o T, poderia ser aqui também nessa posição, e aí normalmente a gente escreve nesse sentido, né, do 5' para o sentido 3'. Então, a formação de um esqueleto covalente de resíduos de pentose em verde e fosfato em vermelho, né, vão formando a estrutura dos ácidos nucleicos. Então vejam que as bases nitrogenadas, elas não vão se ligar entre si aqui por ligação covalente, né? Então, o que vai unir a cadeia é esse esqueleto de açúcares e fosfatos intercalados, que tem a ligação covalente, a ligação do tipo fosfodiéster. Então, as hidroxilas das pentoses vão formar pontes de hidrogênio com a água, e os grupos fosfato são ácidos e estão ionizados em pH 7, como a gente pode ver aqui. Então, ácidos nucleicos no pH fisiológico são moléculas que são carregadas negativamente. E aí, aqui tem as hidroxilas que ficam disponíveis, né, nesse caso, para fazer ligações de hidrogênio com a água. E a gente vai ver que essas bases nitrogenadas, no caso do DNA, por exemplo, podem fazer também ligações de hidrogênio para formar a complementaridade da dupla fita, ou no próprio RNA, quando ele se enrola na estrutura tridimensional, por mais que seja uma fita única, ele vai encontrar pontos complementares dentro da própria molécula, e aí essas bases nitrogenadas fazem interações fracas com outras bases nitrogenadas. Então aqui a gente tem uma representação esquemática de um oligonucleotídeo, né? Então a gente tem aqui 5 nucleotídeos que foram ligados. Então, como eu disse, normalmente a gente escreve da direção 5' para a extremidade 3', e aí o que a gente tem é que na extremidade 5' é onde tem o fosfato livre. Aí a gente tem uma base nitrogenada, a gente tem ali a desoxirribose, aí vai ter mais um fosfato para formar a ligação fosfodiéster, aí mais uma base nitrogenada, o açúcar, outro fosfato, e isso fica se intercalando até que a gente chega na outra ponta, que é onde tem a extremidade 3' com a hidroxila livre. Então, essa sequência das bases nitrogenadas é o que de fato carrega a informação. No DNA, no RNA, é essa sequência de letras que de fato tem a informação contida ali. Então essa sequência ela é mantida, e preservada para que seja perpetuada essa informação. E ela é que contém os dados de como sintetizar as proteínas, né? Porque o açúcar e o fosfato é tudo repetido, é tudo igual, independente de qual a base nitrogenada, essa outra parte do ácido nucleico não traz informação nenhuma. Agora,
A sequência das bases nitrogenadas é que é diferente. Então é ali que a informação de fato estará contida. Então aqui a gente tem um desoxipentanucleotídeo, né? Então é desoxi, vocês já sabem por quê, penta, porque são 5 nucleotídeos que foram ligados. E aí a gente pode abreviar isso, né, da seguinte forma. Eu coloco aqui P, e aí a letra que representa cada um da base nitrogenada dos nucleotídeos, ou eu posso colocar, né, o P para representar a extremidade 5' que é onde tem o fosfato livre, e daí as letras que representam cada uma das bases nitrogenadas, e ainda colocar a hidroxila para representar aqui a extremidade 3' que tem a hidroxila livre. E aí coloco esses tracinhos para, né, representar a ligação entre eles. Ou eu posso também encontrar isso abreviado da seguinte forma, né? Um P intercalando cada uma das letras que representam os nucleotídeos, porque a gente pode ver que é sempre intercalado com fosfato, né, que faz parte aqui da ligação fosfodiéster, que fazia parte da estrutura do nucleotídeo. Então, quando se liga, o fosfato permanece ali. Então, vocês também podem encontrar representado aqui dessa forma, né? Mas as 3 representações estão demonstrando essa molécula aqui, que é um desoxipentanucleotídeo. E aí isso vai se estendendo, né? No DNA, a gente tem uma cadeia muito longa, com centenas, milhares de nucleotídeos que são ligados em sequência para carregar essa informação. O RNA, pelo fato de ele ter a hidroxila aqui no carbono 2 da ribose, ele fica suscetível a uma reação que ocorre em meio alcalino, no qual a hidroxila acaba interagindo aqui e ocorre um rearranjo na molécula do RNA, de modo que o fosfato, né, se liga para formar aqui o 2', 3' monofosfato cíclico. E aí, quando isso acontece, a ligação fosfodiéster no RNA acaba sendo desfeita, né? Então a gente tem aqui a hidroxila do meio alcalino, que se incorporou aqui na hidroxila do carbono 2 da pentose. E aí esse rearranjo leva, na verdade, à quebra da molécula do RNA. Então o RNA ele é menos estável do que o DNA, porque no DNA a gente não tem esse oxigênio aqui, só tem um hidrogênio nessa posição. Então ele não sofre essa reação em meio alcalino. E isso provavelmente contribuiu para que durante a evolução o DNA fosse escolhido como o que de fato armazena a informação genética na maioria das formas de vida, né? Na grande maioria, com exceção de alguns vírus, né? Alguns retrovírus, cuja informação está contida em sequências de RNA. Todos os outros organismos vivos armazenam a informação genética em moléculas de DNA, que são mais estáveis, né? E um dos fatores que tem relação com essa estabilidade é justamente essa susceptibilidade a meio alcalino que o RNA tem pela presença do oxigênio, mas que o DNA não tem pelo fato de ser desoxi, né? Então ele não se quebra facilmente. Purinas e pirimidinas, na forma livre, então quando não faz parte de nucleotídeos, são compostos fracamente básicos, né? Então por isso que são chamadas de bases nitrogenadas. Então as purinas e as pirimidinas usuais no DNA e do RNA são moléculas aromáticas, que têm aquela estrutura em anel, uma propriedade com consequências importantes para a estrutura, a distribuição dos elétrons e a absorção de luz pelos ácidos nucleicos. Então, com relação à distribuição de elétrons, esse deslocamento dos elétrons entre os átomos do anel
faz com que a maioria das ligações que fazem parte ali do anel tenha um caráter parcial de dupla ligação. Assim como a gente viu mais ou menos lá para a ligação peptídica, que é uma ligação simples, mas tinha um caráter de ligação dupla, né? E algumas ligações lá do anel também tem essa característica de ligação dupla, por mais que sejam ligações simples, por causa desse deslocamento dos elétrons que ocorre. Então, como resultado, as pirimidinas são moléculas planares e as purinas são quase planares, que têm uma leve prega ou uma leve, né, torção na estrutura do anel, né? Mas as purinas são bem planares porque essas ligações são praticamente com característica de dupla, o que não permite uma rotação em torno ali do eixo da ligação. Agora, com relação à absorção de luz, pelo fato de serem moléculas aromáticas, muitas vezes no laboratório isso é explorado para quantificar, né, essas moléculas. Então a gente tem aqui esse esquema, esse gráfico, aliás, que mostra diferentes comprimentos de onda e os níveis de absorção dessa luz ultravioleta de ácidos nucleicos. Então eles têm uma forte absorção no comprimento de onda de 260 nanômetros. Então muitas vezes isso é explorado para identificação e quantificação, né, de experimentos que trabalham com extração de ácidos nucleicos, procedimentos de PCR quantitativo, por exemplo, que precisam, né, sempre tem uma etapa para quantificar e avaliar, por exemplo, o grau de pureza de um extrato de RNA. Isso pode ser feito por meio da emissão de luz sobre essas moléculas e a observação do pico de absorção, né? E vocês podem ver que por mais que todos eles absorvam aqui em torno de 260, é diferente entre cada um dos nucleotídeos. Então isso pode ser até mesmo explorado para identificar qual é o nucleotídeo que está presente em uma amostra. Então isso aqui tem uma aplicação prática, né, que é muito explorado em laboratórios que trabalham com ácidos nucleicos e nucleotídeos. Então isso vem justamente da estrutura aromática que está presente nas bases nitrogenadas. E na dupla fita do DNA, a gente tem pontes de hidrogênio se formando entre os nucleotídeos de cada uma das fitas. Então elas ficam arranjadas de modo antiparalelo. Então observem que essa fita está indo na direção 5', 3'. Agora essa outra fita complementar vai na direção 5' para a direção 3'. E daí ocorre o pareamento de bases, né, e se forma essas ligações de hidrogênio entre esses grupos que estão presentes nas bases nitrogenadas. Então o A pareia com T, o G pareia com o C. E a gente tem duas ligações de hidrogênio ocorrendo entre os pares A, T, e a gente tem três ligações de hidrogênio ocorrendo entre os pares G, C, como está mostrado aqui por essas linhas paralelas verdes. Então os grupos mais importantes para a formação dessas pontes de hidrogênio é o nitrogênio do anel, como a gente pode observar aqui, e a carbonila, então C-O, e também o amino hexacíclico, que a gente pode observar aqui nessas posições. Então esses são os grupos que têm uma importância muito grande para permitir a formação dessas ligações de hidrogênio que vão dar a complementaridade das bases. Então aqui a gente está vendo o DNA, né? Mas como eu já mencionei também, ocorre complementaridade na fita simples do RNA, porque ela se enrola e se dobra e onde for complementar pode interagir e formar esse padrão de ligações de hidrogênio, né? E aí o A, né, pareia com o T, o G pareia com o C
E a gente pode ver que esse pareamento forma uma estrutura que tem uma geometria relativamente parecida. O tamanho, se a gente for ver a distância aqui, né, entre esse carbono e até o outro carbono do outro nucleotídeo, no par GC é de 10,8 angstrom e aqui no par AT é de 11,1 angstrom. Então é muito equivalente essas distâncias, o que é importante para quando essa molécula do DNA vai se organizar em uma longa dupla fita, né? Se fosse muito diferente essa distância, essa forma desse pareamento, né, a molécula seria mais irregular, porque a gente sabe que dependendo da parte do DNA, a gente vai ter mais ou menos dessas combinações de A, T, G e C, e aí isso tornaria a molécula muito irregular, né? Então, talvez seja mais um dos motivos pelo qual, por exemplo, o A não pareia com o C, ou o G não pareia com o T, porque o padrão de pareamento, né, por mais que possa se formar pontes de hidrogênios, esse pareamento geraria uma forma muito distinta e que não ia permitir a formação da dupla fita como nós a conhecemos. Então, as bases formam pares complementares, as pontes de hidrogênio entre as bases das duas cadeias permitem a associação das fitas e, além disso, ocorre o empilhamento dessas bases nitrogenadas. Fica uma em cima da outra, né, quando a gente está observando aqui a mesma fita. E aí, aqui nesse esquema está destacado as ligações não covalentes, que são as pontes de hidrogênio entre as duas fitas. Mas se a gente for analisar, existem também interações não covalentes que estão ocorrendo devido a esse empilhamento das bases. São elas as interações hidrofóbicas, dipolo-dipolo e interação de Van der Waals. E aí isso vai empilhar essas bases e vai minimizar os contatos com a água. Então as bases são empilhadas com os planos dos seus anéis perpendiculares ao longo do eixo da hélice. Então aqui vai ocorrer interações de Van der Waals, as ligações hidrofóbicas principalmente, que é uma outra força que contribui para a estrutura desses polinucleotídeos, como o DNA que a gente está vendo aqui nesse esquema. Então, já faz algum tempo que a estrutura do DNA vem sendo estudada, né? Então foi um marco histórico quando conseguiu-se elucidar exatamente a forma com a qual essas moléculas que carregam a informação genética eram organizadas em uma estrutura tridimensional. Então, muito dos estudos iniciais foram feitos por esse pesquisador chamado Erwin Chargaff, lá na década de 40, e ele estudava a composição do DNA em diferentes espécies, né, em diferentes organismos, ou até mesmo em células de tecidos diferentes em um mesmo organismo, sob diferentes estados nutricionais, diferentes condições ambientais, diferentes idades desses organismos. E o que ele observou é que não havia mudança em uma mesma espécie quando ele comparava a composição de nucleotídeos e das bases nitrogenadas desses nucleotídeos em um organismo. Em todos os tecidos era igual, independente de fatores como estado nutricional, ambiente, da idade, era sempre a mesma, né, composição. Agora, quando ele olhava e comparava espécies diferentes, aí encontrava-se diferença nesses níveis, né, das bases púricas e pirimídicas. Mas uma outra observação que ele fez também é que, por mais que variasse
esse conteúdo total dessas bases entre as diferentes espécies, o que ele observou é que sempre a quantidade de A era igual à quantidade de T e a quantidade de G era igual à quantidade de C. Então, isso já levou a essa ideia de que as bases seriam complementares e que essa complementaridade era igual, né, entre todas as espécies, mas que o conteúdo dessas bases é que era diferente, então, né, mas não a complementaridade, o que depois estudos mais específicos mostraram que estava correto. Então, pelo fato do A ser complementar ao T e do G ser sempre complementar ao T, né, toda vez que soma A e G, as bases púricas, chega na mesma quantidade de T e C, que são as bases perimídicas. Então, ele sugeriu como era feito o pareamento dessas bases complementares com base nessas observações iniciais que ele obteve. Então, essa é a tal da regra de Chargaff, em homenagem a esse pesquisador que foi um pioneiro que forneceu bastante evidências para que pesquisadores que vieram depois dele pudessem elucidar de fato como era a estrutura dos ácidos nucleicos. E aí, a estrutura em alfa-hélice, em dupla hélice, que a gente conhece, foi mesmo elucidada com base em experimentos de difração por raio-x dessas moléculas cristalizadas. Então, esse tipo de experimento gera imagens como essa imagem que a gente está vendo aqui, né, com esses padrões de cores claras e escuras, e isso é característico de moléculas que são helicoidais, que formam essas espirais. Então, alguns pesquisadores tiveram uma importância muito grande na realização desses experimentos, que é como se fosse uma foto da molécula, né, utilizando essa técnica de raio-x, e é possível interpretar essas manchas para entender o padrão e a estrutura dessa molécula. Então, por exemplo, o fato de que a periodicidade ao longo do eixo é de 0,34 nanômetros, né, e de 3,4 nanômetros, e que é formado por duas fitas. Então, essa daqui é uma imagem que tem uma importância histórica, né, a imagem de número 51, que foi obtida por Rosalind Franklin, que faleceu em 1958 com 37 anos de idade. Então, ela teve câncer, né, por trabalhar e ficar muito exposta ao raio-x. Mas ela trabalhava junto com esse senhor, Maurice Wilkins, na década de 50, né, fazendo esses experimentos com as moléculas de DNA, e obtinha essas imagens numa tentativa de decifrar qual era a estrutura tridimensional dessas moléculas, que já se tinha indícios que estava envolvida nessa transmissão da informação genética. Então, manchas formando uma cruz no centro indicaram a estrutura helicoidal do DNA. E por mais que ela tenha trabalhado diretamente para a obtenção dessa imagem, que levou à elucidação da estrutura do DNA, ela ganhou muito pouco crédito pela sua descoberta, né? Ela teve alguns acontecimentos, né, de modo que o crédito ficou para outros pesquisadores, né, que é o que está mais ou menos relatado aqui na sequência. Então, tinha-se um problema, que era formular a estrutura tridimensional da molécula do DNA. E aí, muito dessa história por trás dessa descoberta está descrito aqui nesse livro de
Brenda Maddox, quem tiver interesse pode ler, né? Então, Rosalind Franklin, The Dark Lady of DNA. Então, na sequência tem alguns fatos resumidos, né, que estão descritos em bastante detalhes aqui nesse livro. Então, essa daqui é a Rosalind Franklin, né? Mas quem acabou ganhando crédito e acabou publicando o artigo que descrevia a estrutura do DNA foi o norte-americano James Watson e o britânico Francis Crick, e também o neozelandês Maurice Wilkins, né, que publicou um outro artigo além daquele de Watson e Crick na mesma época, se eu não me engano foi inclusive na mesma revista. Então há muitos aspectos obscuros nessa história. Atores fundamentais do episódio tiveram seu papel minimizado, caso a própria Rosalind Franklin, ou até mesmo esquecido, como o de Rosalind Franklin, integrante da equipe de Wilkins no King's College de Londres. Assumiu primeiramente ela, um posto no Laboratório Central dos Serviços Químicos em Paris, para onde se mudou em 1947. Os anos em Paris consolidaram sua reputação internacional em cristalografia, né? E aí ela cristalizava então essas moléculas e fazia a difração por raio-x para obter aquelas imagens como a gente viu anteriormente. Aí de volta à Inglaterra, ela assumiu um posto no King's College de Londres em 1951 para analisar a estrutura do DNA, que era um campo novo para ela. Enquanto Franklin finalizava o seu trabalho, seu orientando de doutorado, Gosling, tentava finalizar a sua tese sozinho, sem a orientadora. E aí ele deu a Wilkins, que era o pesquisador que trabalhava junto com ela, a fatídica imagem 51. E ele mostrou essa imagem a Watson e Crick, a Watson, na verdade, sem a Rosalind Franklin saber. E daí ele pegou os dados daquela imagem, e aí deduziu como seria a estrutura do DNA e, segundo a autora do livro, aconteceu a partir daí uma série de manobras que minimizaram completamente a contribuição da Rosalind Franklin para essa descoberta, uma vez que ela tinha sido responsável por criar, de fato, a imagem que permitiu concluir como que era a estrutura. Então, para demarcar a sua prioridade, Watson e Crick escreveram um artigo para a revista Nature e Wilkins também quis ter crédito e escreveu um texto sobre o DNA para a mesma edição da revista, e nenhum mencionou o trabalho da Rosalind Franklin. Então, nesse meio tempo, Franklin e Gosling, que era o orientando dela, também finalizaram um artigo incluído no mesmo número. Sem saber que a descoberta de Watson e Crick partira da imagem 51, a Franklin chegou a escrever que as suas ideias gerais eram coerentes com o modelo deles, sem saber que o modelo deles, na verdade, era totalmente baseado no estudo que ela fazia. 3 anos depois, em agosto de 1956, o câncer de ovário foi diagnosticado. Franklin manteve sua agenda lotada, alternando períodos no hospital com idas ao laboratório e viagens de trabalho. Foi uma época frutífera de pesquisa sobre vírus, então ela já tinha mudado um pouco aí o campo de pesquisa, não mais pesquisava sobre o DNA. Então a autora do livro define bem esse período, dizendo que a Rosalind estava muito ocupada para morrer, mas a morte chegou em abril de 1958 em decorrência de complicações desse câncer de ovário que acredita-se tenha ocorrido por causa da grande exposição dela ao raio-x. Mas isso ilustra esse contexto histórico e mostra pra gente um episódio lamentável, e que provavelmente o fato de ela ser mulher tenha contribuído
para que esses pesquisadores, né, todos homens, tenham tentado minimizar a contribuição dela, não deram crédito à sua descoberta, né? Então, foi uma descoberta muito importante que eles fizeram. Eles, inclusive, ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por essa descoberta em 1962. Aqui a gente pode ver uma foto deles em 1953, com uma estrutura que eles montaram, propondo como seria o arranjo de todos esses nucleotídeos na dupla fita de DNA, formando a hélice da dupla fita, né? E aí, até hoje, né, a gente costuma atribuir essa descoberta a Watson e Crick, mas a gente tem que dar crédito também para Rosalind Franklin, que teve uma contribuição muito, muito grande para essa descoberta tão importante. Tá? Bom, mas qual foi então a estrutura que eles descreveram nesse artigo? Como foi proposto que ocorria a organização dessas duplas fitas na molécula de DNA? Então, as fitas antiparalelas, duas cadeias helicoidais de polinucleotídeos que se enrolam ao redor de um eixo, formando uma dupla hélice. O esqueleto hidrofílico de grupos alternados entre a desoxirribose e o fosfato são carregados negativamente e estão dispostos na parte externa da hélice em contato com a água, que seria o que está representado aqui como essas fitas azuis. As bases hidrofóbicas e planares estão empilhadas dentro da dupla hélice perpendicular ao longo da hélice. E a gente está vendo esses risquinhos amarelos aqui que representam as bases nitrogenadas complementares umas às outras. A superfície da dupla hélice forma dois sucos, um maior e outro menor, que a gente está vendo o suco maior, o suco menor. A gente pode olhar desse lado aqui também, ó. Um suco menor, um suco maior. Cada base está ligada a uma base da fita oposta, formando um par de base planar, pareamento complementar A com T, C com G, formando duas ligações de hidrogênio ou três ligações de hidrogênio, conforme a gente viu anteriormente. E as duas cadeias são antiparalelas. Isso aqui vai do sentido 3', 5', essa do 3' para o 5'. Então aqui mais uma representação, né, mostrando que as fitas são antiparalelas. Aqui a complementaridade, né, que ocorre naturalmente. Então é sempre uma purina com uma pirimidina, uma pirimidina com uma purina. É assim que ocorre a complementaridade. Não quer dizer que não possa se formar ligações de hidrogênio com uma combinação diferente. Por exemplo, G com A, C com A, T com G. Pode formar ligação de hidrogênio, mas como eu já mencionei anteriormente, a forma dessa combinação fica muito diferente, né, do que essa combinação aqui. Então, não seria possível, dentro da fita, com aqueles padrões, uma combinação como essa que a gente está vendo aqui. Então, outros pares desestabilizariam muito a hélice. Então, a única combinação que estabilizaria e permitia formar uma estrutura que, quando emite raio-x, forma uma imagem como é aquela que a Rosalind Franklin descobriu, foi essa complementaridade de T com A e de C com G. Outras combinações não tinham o formato que daria naquela hélice. Então, assim que eles confirmaram essa complementaridade. Então, isso daí. São helicoidais. Então, o modelo proposto originalmente por Watson e Crick tinha 10 pares de base por volta da hélice, o que formava
34 angstroms, né? O que dá 3,4 nanômetros, que a gente está vendo aqui uma volta completa. Né? Aqui a distância, na verdade, mostrou que essa medida estava muito próxima do que eles propuseram. Na verdade, a medida real é de 36 angstroms, como a gente está vendo marcado aqui nesse esquema, né? Mas eles disseram que seria 34 angstrom, estava muito próximo do valor real. Então, não tem 10 pares de base por cada volta. Na verdade, tem 10,5 pares de base a cada volta. E a distância entre as bases empilhadas verticalmente no interior da dupla hélice é de 3,4 angstroms, que é a distância que a gente está vendo aqui entre uma base e outra, tá? E o diâmetro é de cerca de 20 angstroms. Se a gente olhar o diâmetro da fita como um todo, olhar de cima, a gente vai enxergar como se fosse um círculo, uma esfera. O diâmetro tem essa medida aqui. Então, essas são as características da estrutura da dupla fita que foi proposto por Watson e Crick. E durante muito tempo acreditou-se que era a única estrutura presente em todo o DNA. Hoje já se sabe que outras estruturas podem também ser encontradas, eu vou mostrar na sequência, apesar de que as suas funções específicas ainda são temas de estudo. Então, aqui a gente tem um outro esquema, né, no modelo linear, no modelo espacial, que mostra o tamanho relativo dos átomos. A gente pode observar o suco menor, o suco maior, e aqui a gente pode ver as bases nitrogenadas, que, como eu mencionei, são planares, então elas vão se encontrando, fazendo as ligações de hidrogênio entre si. Aqui em azul e amarelo a gente tem o esqueleto de ribose e fosfato, que fica exposto do lado de fora, que é a parte mais hidrofílica da fita, então fica exposto à água. As bases são mais hidrofóbicas, ficam escondidas no interior, e isso vai se enrolando em uma longa hélice com essas proporções estabelecidas. E volto a dizer, tudo isso estava contido lá naquelas manchas daquela imagem 51 que foi obtida pela Rosalind Franklin. Então, a partir daquelas manchas é que toda essa estrutura pode ser elucidada, e aí, com o avanço da ciência, comprovou-se que estava certo, né, com alguns detalhes, como, por exemplo, o fato de ser 36 angstrom por volta, ao invés de 34, como eles tinham proposto. E aí as bases, né, elas vão se empilhando. A gente pode ver aqui em vermelho as bases destacadas, e esse empilhamento é mantido, né, por interações fracas, como hidrofóbicas, dipolo-dipolo, forças de Van der Waals, enquanto que as ligações de hidrogênio, aqui representado por essas linhas pretas, é o que mantém a complementaridade. Então, a gente tem diversos tipos de interações fracas contribuindo para a manutenção da estrutura da dupla fita do DNA. E uma coisa que eles também deduziram a partir dessa observação, né, e da dedução da estrutura da dupla fita, era também um provável mecanismo que permitiria a replicação e a formação de cópias dessas fitas, né? Então eles propuseram, nesse mesmo artigo que eles descreveram a estrutura do DNA, Watson e Crick propôs o mecanismo da replicação, que é a replicação semi-conservativa, no qual essa dupla fita é aberta e cada uma das fitas mãe é usada como molde para a fabricação das fitas filhas, que serão então complementares à fita mãe, de modo que quando o processo ocorre ao longo de toda a molécula de DNA, o resultado é que vai ter duas fitas idênticas, e aí isso vai permitir que essa informação seja copiada, duplicada, para que quando ocorra a divisão celular, cada uma a célula filha receba uma informação idêntica àquela contida
na célula-mãe, né? Então, de fato, é assim que acontece. Tem enzimas envolvidas que fazem essa replicação e conseguem, então, de maneira relativamente fiel, conseguir copiar essa sequência de maneira muito eficiente, né? Tanto é que a gente sabe que a nossa espécie, por exemplo, existe já há muitos e muitos milhares de anos, que vai passando essa informação adiante. É lógico que ao longo do tempo podem ocorrer mutações, e essas mutações estão relacionadas com doenças, com evolução, com adaptações, mas de um modo geral essa replicação é muito fidedigna, né? E perpetua as espécies, como a gente sabe. Então, a síntese de uma fita filha é complementar para cada fita pré-existente que faz parte, né, do DNA que está sendo copiado. E aqui a gente tem variantes dessa estrutura tridimensional do DNA. Então, a estrutura proposta por Watson e Crick, que é essa que está mostrada aqui no meio, ó, ele é chamado de DNA B. Tem essas proporções, né, que a gente viu. A rotação é à direita, esse é o diâmetro, esse é o tamanho por cada uma das voltas, tem 10,5 pares de base por volta. Agora, além dessa forma, existe também a forma do DNA A e do DNA Z. Então, durante muito tempo, acreditou-se que dentro da célula só tinha DNA na forma de DNA B. Mas hoje já se sabe que algumas regiões podem apresentar a forma de DNA A, DNA Z, a função disso ainda está sendo estudada. Mas acredita-se que seja, por exemplo, pontos que regulam a expressão dos genes ou coisas desse tipo. A forma A é uma forma desprovida de água. Então, a fita continua sendo com rotação à direita, mas ela é uma fita mais compactada, né, digamos assim. Então, o diâmetro dela aumenta um pouco, mas o tamanho aqui em cada uma das voltas é de cerca de 28 angstrom e envolve 11 pares de base, né? Então, um pouco menor do que a forma do DNA B, que de fato é o que predomina, tá? E a forma do DNA Z já tem uma rotação para o lado inverso, rotação à esquerda. O diâmetro é um pouco menor e aí a cada volta tem cerca de 44 angstroms, inclui 12 pares de base. Então, 12 nucleotídeos ali. E aí, normalmente, a estrutura aqui do esqueleto formado pelo açúcar e pelo fosfato fica mais em formato de zigue-zague. Então, isso daqui é uma outra conformação que a dupla fita do DNA pode adquirir. Então, aqui a gente tem um outro esquema representando isso, ó. E a gente tem também uma visão de cima da fita. Então, como eu falei, quando a gente olha a fita de cima, fica uma estrutura esférica. Então, aqui a gente tem a visão da forma A, a visão da forma B e aqui a visão da forma forma Z. E a Z, como eu falei, ó, a estrutura, né, da ribose e do fosfato fica mais em zigue-zague, né? Então, essa tabela aqui reúne as diferenças nessas formas, né? Então, algumas propriedades das três formas, como, por exemplo, a orientação da hélice, forma A e B à direita, a forma Z gira para o lado oposto, então a orientação é à esquerda, o diâmetro, a quantidade de bases por volta, o incremento de tamanho a cada par de base, né, e alguns outros dados em relação à posição do açúcar com relação à base nitrogenada. Então, são propriedades diferentes, mas que hoje em dia sabe-se que dentro da célula tem algumas regiões do DNA que se enrolam dessa forma,
e aí as funções ainda estão sendo estudadas e elucidadas. Mas a forma B é a que prevalece. Certas sequências de DNA adotam estruturas incomuns. Então, isso já se sabe que muitas vezes a forma Z, por exemplo, depende ali de uma sequência específica de nucleotídeos para acontecer. Mas, além disso, pode ser que esteja na dupla fita, na forma Z, mas a fita vai se curvando dependendo de quais são os nucleotídeos e as bases nitrogenadas que fazem parte daquela região do DNA. Então, quando 4 ou mais resíduos de adenina aparecem sequencialmente em uma das duas fitas, ocorre uma espécie de curvatura na dupla fita. Agora, 6 adeninas em uma fita produzem uma curvatura de 18 graus. Então, a gente pode ver mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? A dupla fita ela foi se curvando. E isso ocorre em trechos que tem bastante resíduos de bases do tipo adenina. Então, aqui está polipurinas, né? Então, desoxiadenosinas bastante frequentes vão criar essa curvatura na hélice do DNA. Regiões de variações estruturais como grampos, cruzes, curvas, geralmente são sítios do metabolismo de DNA, onde eventos como replicação, recombinação, transcrição são iniciados ou regulados. Então, estão envolvidos na regulação da expressão de alguns genes. Então, isso pode indicar, porque o DNA é uma fita muito longa, que tem muitas informações, muitos genes ali codificados. Então, muitas vezes, para as enzimas que fazem a leitura desses genes para produzir as proteínas saber onde que ele está, elas vão identificar estruturas como essa curva aqui, ou como grampos e cruzes que a gente vai ver na sequência. Um outro tipo de sequência que adotam estruturas, então, diferentes, são essas sequências chamadas de palíndromos ou os espelhos, né? Regiões palindrômicas são regiões de DNA onde há repetição invertida da sequência de bases, com simetria dupla nas duas fitas. Então a gente pode ver aqui, ó, T, T, A, G, C, A, C. Se eu começar a ler essa daqui de trás para frente, é igualzinho, ó, T, T, A, G, C, A, C. Né? Aí, pelo fato dela ser complementar com a fita oposta, essa outra parte aqui também é igualzinha, ó. Então, é um palíndromo. O que está em cima em uma fita está embaixo na outra fita, e aí o mesmo vale para outra região complementar. E aí isso caracteriza um palíndromo. Já eu posso também ter sequências assim, ó, onde a repetição se dá na mesma fita. Então, por exemplo, aqui, ó, T, T, A, G, C, A, C. Se eu colocar um espelho aqui no meio, o reflexo vai ser C, A, né? A mesma estrutura, mas de trás para frente. Então, essa daqui é uma repetição do tipo espelho. É uma sequência simétrica dos dois lados, mas aí na mesma fita. Então, geralmente, né, essas estruturas aqui podem formar estruturas em grampo ou em cruzes, o que não acontece aqui nas sequências de espelhos. Então a gente pode ver aqui, ó, uma sequência em grampo, aqui envolvendo apenas uma fita do DNA. Então a gente tem essa região que foi complementar uma com a outra. Então, ao invés de se ligar com a fita oposta, ela se ligou aqui na mesma fita e formou a complementaridade. Então gerou uma alça, um grampo aqui. Agora, se a fita oposta também tiver um grampo, aí vai formar essa estrutura em cruz. Estrutura cruciforme. Então, geralmente, envolve um palíndromo, como a gente está vendo aqui, ó. T, G, C, G, A, T.
TGCGAT. Então isso vai permitir, porque como isso daqui é complementar com isso daqui, ao invés deles ficarem complementares uns aos outros, essa região fica complementar a essa, e aí forma essa alça, uma outra alça em cima também, e aí isso aqui fica parecendo uma cruz, então formou uma estrutura cruciforme. Então, isso aqui são estruturas que fogem da fita dupla. É uma estrutura um pouco mais diferente e, como eu mencionei, está envolvido na regulação da expressão gênica. Agora, deem uma olhada aqui nessas imagens, né, que são duas eletromicrografias de um vírus e de uma bactéria. Então, a gente tem aqui no meio a partícula do vírus, aqui a gente tem a célula da bactéria e a gente tem todas essas linhas aqui, que é a molécula de DNA esticada. Então vocês conseguem imaginar toda essa longa fita de DNA cabendo dentro de um vírus tão pequeno assim? Ou mesmo aqui para essa bactéria que tem esse DNA tão grande, para caber dentro da célula, isso aqui tem que ser compactado, tem que ser novelado, tem que ter um grau de compactação para conseguir ficar confinado dentro dessa célula ou dessa partícula viral, e o mesmo vale para a célula eucariótica, para ficar lá preso dentro do núcleo, tem que compactar esse DNA. Então, as moléculas de DNA são muito maiores do que os pacotes biológicos que os contêm, então eles vão envolver um grau extraordinário de organização e compactação para que eles caibam dentro desses pacotes biológicos. E durante a divisão celular, nas células eucarióticas, esse nível de compactação chega ao máximo, ao nível de cromossomos. E aí isso é essencial para que haja a separação desse material que foi duplicado, para que a célula filha receba a mesma informação genética que estava contida na célula mãe. Então a gente pode fazer inclusive uma analogia com os níveis de organização estrutural das proteínas. Lá a gente viu que a estrutura primária era a sequência de aminoácidos, aí se enrolava, por exemplo, numa alfa-hélice, que era a estrutura secundária, aí essa cadeia polipeptídica criava uma estrutura terciária e quando se combinava com mais de uma cadeia polipeptídica era a estrutura quaternária. Aqui a gente tem a estrutura primária, nessa analogia, seria a sequência de nucleotídeos. Já a estrutura secundária seria a alfa-hélice do DNA. A alfa-hélice não, a dupla hélice, dupla hélice. Agora, essa dupla hélice, ela vai se enrolando em volta de si mesma. E além disso, ela se enrola em volta de proteínas, como se fosse um novelo de lã mesmo, que se enrola ao redor de um carretel. Esse carretel seria uma proteína, as histonas. E aí o DNA vai se enrolando e se compactando em volta dessas proteínas para formar a cromatina, que pode chegar num alto grau de compactação, que é o nível dos cromossomos. Então aí, como a gente teria uma única cadeia de polinucleotídeos, a gente estaria no nível de estrutura terciária, fazendo a analogia ali com a estrutura, com os níveis de organização estrutural das proteínas. Então aqui a gente pode ver um pouco mais sobre isso. A dupla fita do DNA, e aí ela vai se enrolando ao redor dessas proteínas e vai formando uma espécie de cordão de contas ou um colar de pérolas. E aí essas pérolas vão se combinando entre si e aí elas começam a se enrolar em torno de si mesmas para formar uma estrutura enrolada, como a gente está vendo aqui,
que forma a chamada roseta, e aí várias rosetas, né, 30 rosetas formam uma espiral, e isso tudo vai se enrolando para formar as duas cromátides que formam o cromossomo. Então a gente tem aqui, a partir da combinação do DNA com as proteínas, as histonas, a formação da cromatina, que vai conseguindo alcançar cada vez níveis maiores de compactação, sendo que o nível máximo ocorre quando a célula vai fazer a divisão celular. Então esse é o modelo sugerido para o grau de compactação que ocorre nos eucariotos, mostrando níveis diferentes de organização, que é compatível com o grau de compactação do DNA nos cromossomos dos eucariotos. Os níveis tomam a forma de espirais sobre espirais. Então aqui já é uma dupla hélice, que é uma espiral, aí forma o colar de contas, que vai se enrolando para formar uma fibra que se enrola numa outra espiral, e aí forma uma roseta, várias rosetas formam uma outra espiral e por aí vai. Então esse daqui, na verdade, acho que o último slide falando um pouco sobre essa compactação do DNA. Né? Então é necessário compactar, inclusive para caber lá dentro da célula. Né? É claro que quando isso aqui vai ser replicado, tem que descompactar as regiões e abrir a fita, ou até mesmo para expressar os genes contidos aqui na informação desse ácido nucleico. Mas as partes que não estão sendo expressas ou que não estão sendo duplicadas vão ficar nesses diferentes níveis de compactação. Bom, agora falando um pouco de RNA, por mais que seja uma fita simples, dentro dessa própria fita, ele também encontra pontos de complementaridade, né? C com G, A com U. Né? Então aqui não tem T, tem U. Então a gente pode ver uma fita simples, muito parecido com o que a gente viu com a fita do DNA. Né? Só que aqui ela vai se enrolar ao longo de si mesma para formar uma estrutura tridimensional que pode ser tão complexa e tão elaborada como a estrutura das proteínas que a gente estudou. E aí, aqui tem um pouco da informação de como ocorre a expressão gênica e qual que é a importância desse RNA. Então, quando um gene vai ser expresso, vai produzir uma proteína, normalmente em um cromossomo a gente tem muitos genes. Então, cada gene vai codificar para uma proteína diferente. Ocorre a descompactação da região que tem o gene, que vai ser expresso. E a primeira coisa é usar uma das fitas para transcrever essa informação na forma também de uma sequência de nucleotídeos, mas de fita simples, que é o RNA. Então, o primeiro evento é a transcrição desse gene. Então, ele é transcrito. A informação que está contida na sequência de nucleotídeos é reescrita na mesma linguagem, na linguagem de sequência de nucleotídeos. E muitas vezes esse transcrito primário, que é a cópia fiel da informação que estava lá contida no gene, contém introns e exons, que precisa sofrer então o splicing para remover as partes não codificantes e aí deixar somente as partes que precisam ser lidas para que aí finalmente ocorra a tradução. Então, na transcrição, a informação é reescrita na mesma linguagem, sequência de nucleotídeos. Agora, durante a tradução, a linguagem muda. A informação que está contida numa sequência de nucleotídeos é reescrita na forma de uma sequência de aminoácidos. Então ela é traduzida para uma linguagem diferente. E aí gera o produto final, que é uma proteína.
Então, os aminoácidos são incorporados em sequência de acordo com essa informação contida aqui no RNA mensageiro maduro, que já sofreu splicing a partir do transcrito primário. Então, o RNA, do tipo mensageiro é esse que traz a informação de como produzir as proteínas. Mas tem também o RNA ribossômico, o RNA transportador. O transportador, inclusive, traz esses aminoácidos durante a síntese proteica. Então, o RNA é uma fita polinucleotídica única, tem um padrão típico de empilhamento de RNA de fita simples. As bases aqui estão mostradas em cinza, fosfato em amarelo, em verde a gente tem os átomos que fazem parte da ribose. O RNA não tem estrutura secundária regular e simples, que servem como ponto de referência. Por exemplo, no DNA tem a dupla fita, que é a estrutura secundária de referência. Aqui não tem. Cada RNA pode ter uma diferente estrutura. A estrutura tridimensionais de muitos RNAs, como aqueles das proteínas, são complexas e únicas. Neste exemplo, a conformação helicoidal à direita. Ocorrem interações de empilhamento de bases, as interações hidrofóbicas, e é mais forte para as interações purina-purina. Quando tem duas purinas na sequência, as interações hidrofóbicas para o empilhamento das bases é mais forte. Entretanto, sequências autocomplementares conduzem a estruturas mais complexas e irregulares. Como a gente está vendo aqui, por mais que seja uma fita simples, ela se enrolou ao redor de si mesma, e aí encontrou pontos complementares que se ligaram. Aqui, por exemplo, não era complementar, então ficou uma alça de fita simples. Já aqui era complementar, aí se ligou. Aqui tinha um nucleotídeo que não tinha complementaridade, então meio que pulou e formou uma saliência. Aqui, ele já formou uma estrutura em grampo, e aí a fita continuou. Mas isso aqui, aqui dá a impressão que são duas fitas separadas, mas isso aqui se encontra ali no final e forma uma dobra, como a gente está vendo aqui, e aí é uma fita única, que está se enrolando e adquirindo uma estrutura tridimensional. Essa estrutura pode ser tão elaborada como essa que a gente está vendo aqui, que é o RNA da enzima RNase da Escherichia coli. Então vejam, tem alças, tem grampos, tem estruturas que são complementares, tem saliências, tem pontos que não se complementaram. Então vai formando uma estrutura tridimensional bem complexa, e muitas vezes forma inclusive alguns pontos que têm pareamento que não é usual, como por exemplo o pareamento entre G e U, que forma esse padrão aqui de pontos de hidrogênio, e que muitas vezes pode acabar acontecendo aqui na estrutura dos RNAs. Então a gente pode encontrar as pontas aqui desse RNA. Por exemplo, começa aqui, o nucleotídeo de número 1. Aí a fita vai, é muito longa, e aí percorre toda a molécula, e aí volta, e aí tem 377 nucleotídeos que se enrolam nessa estrutura tridimensional. Então aqui o pareamento usual, que foi estabelecido por Watson e Crick, mas também pontos de pareamento não usual, e que é muito comum no RNA. Como a gente pode ver nesse exemplo, tem vários pontos de pareamento não usual. E essa é a estrutura do RNA da enzima RNase da Escherichia coli. Ela tem essa parte de RNA que tem essa estrutura tridimensional para poder exercer a função que ela faz. E aí, para finalizar, a gente vai ver algumas outras funções rapidinhos que os nucleotídeos fazem. E aí não é compondo
ácidos nucleicos. É alguma outra função, normalmente está envolvido com metabolismo, são moléculas que participam como coenzimas para reações de enzimas responsáveis pelo metabolismo. A gente tem aqui a acetilcoenzima A, que tem uma estrutura de nucleotídeo. Então, a coenzima A tem um nucleotídeo na sua estrutura. O acetil é um grupo de 2 carbonos, que é adicionado a essa coenzima A, e o acetilcoenzima A é o que alimenta o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. A gente vai estudar isso em metabolismo, né? Mas aqui o que é importante saber é que a coenzima A tem na sua estrutura uma molécula de nucleotídeo, né, que tem base nitrogenada, tem açúcar de 5 carbonos, tem fosfato. E aí a gente pode observar que aminoácido, ácido graxo, glicose, tudo isso é convertido pelas vias metabólicas em acetilcoenzima A. Então tudo converge para esse acetil-CoA. Então ela é uma molécula central no metabolismo desses 3 grupos, né, de compostos que fornecem energia química para as células. E aí o acetil-CoA vai para o ciclo do ácido cítrico. Durante o ciclo do ácido cítrico, ocorrem reações que liberam elétrons. Esses elétrons são transferidos para NADH, FADH2, que a gente estudou, que são coenzimas. Coenzimas que carregam temporariamente esses equivalentes redutores, né, elétrons, ou na forma ligados a prótons ou não, né, na forma de hidrogênios, mas são basicamente a função, independente se é ligado ou não ao próton para formar um hidrogênio ou se é elétron livre, eles são carreadores de elétrons. E aí esses elétrons são carregados temporariamente por essas coenzimas que entregam esses elétrons para a cadeia respiratória, que está lá na mitocôndria, e que vai passar esses elétrons adiante para tornar possível a formação do gradiente eletroquímico que leva à formação do ATP, da energia química que é necessária para todas as reações celulares. Então a gente está vendo que para transformar aminoácido, ácido graxo, glicose em ATP é necessário nucleotídeos para atuar como coenzimas para essas reações metabólicas, né? E aqui esses elétrons terminam, no final das contas, lá com o oxigênio, que leva à formação de água, né? E isso gera um gradiente eletroquímico que está associado com a fosforilação do ATP. Então, tem funções no metabolismo energético atuando como coenzimas. Aqui a gente pode ver um esquema, né? Isso aqui a gente vai estudar muito. Mas o próprio ATP é um nucleotídeo, adenosina trifosfato. Ó, o açúcar, ó, os fosfatos que ele possui, é uma base nitrogenada. E durante a fosforilação oxidativa que ocorre lá na mitocôndria, a gente está vendo aqui, ó, o NADH trouxe os elétrons, passou para o complexo 1 da cadeia respiratória, aí esses elétrons são direcionados até chegar no oxigênio que é convertido em água. Mas durante esse transporte de elétrons, prótons são bombeados da matriz mitocondrial por espaço intermembranas, gera um gradiente de prótons, que é uma força, né, que consegue direcionar e fazer essa proteína girar e aproveita a energia desse refluxo de prótons para fosforilar o ADP e o fosfato inorgânico e produzir o ATP e liberar ele na forma livre. O ATP tem então esses 3 fosfatos ligados, isso aqui tem dentro da célula principalmente um alto potencial energético. Quando quebra um desses fosfatos, ocorre liberação de grande quantidade de energia livre que a célula consegue aproveitar para conseguir fazer as reações, né, todo o trabalho celular que requer energia.
e aí ele é convertido em ADP e o fosfato livre. Aí esse ADP e fosfato livre volta lá para a mitocôndria para novamente ficar na forma de ATP. Aqui a gente tem o detalhe de como que é essa enzima aqui, ó, que sintetiza o ATP a partir do ADP e do PI. Então ela tem um sistema que de fato gira igual uma turbina. Então os prótons que ficam presos aqui no espaço intermembrana só conseguem voltar para a matriz por meio do complexo 5, que é a ATP sintase. E aí quando eles voltam, eles têm que fazer essa proteína girar, e quando ela gira, ela consegue fosforilar o ADP em ATP e liberar ele na forma livre para a célula poder utilizar esse ATP como fonte de energia química. Então é um processo altamente elaborado, extremamente eficiente para produzir ATP, mas que depende da presença do oxigênio. Então é a chamada respiração celular, que ocorre lá no interior da mitocôndria. Tem o transporte de elétrons, formação de gradiente, tem fosforilação oxidativa, e vai ter um capítulo que a gente vai estudar só isso. Então o que a gente está vendo agora é que o próprio ATP é um nucleotídeo, que o NADH é uma estrutura de nucleotídeo, que o acetilcoenzima A, que alimentou isso tudo lá no ciclo do ácido cítrico, é uma molécula que tem um nucleotídeo na sua estrutura. Então, os nucleotídeos têm funções que vão além de apenas carregar e transmitir a informação genética. Eles têm também funções essenciais dentro do metabolismo. Mais uma função que a gente vai estudar, mas que é importante já saber agora, é a formação desse UDP-glicose. Durante a síntese de glicogênio, ou de sacarose em algumas células, esses açúcares eles são marcados para a reação. E aí essa marcação se dá pela adição de uma molécula de UDP à glicose. Então a gente tem aqui, ó, esse nucleotídeo com 2 fosfatos, e aí foi ligado em um dos fosfatos à glicose. E aí ela foi marcada, de certa forma ativada, para que a enzima chamada glicogênio sintase consiga incorporar essa molécula de glicose para fazer o glicogênio. Então, isso vai liberar o UDP na forma livre. Então, é uma forma de ativar a molécula de glicose, senão não tem como ligar ela para sintetizar o glicogênio. Um processo semelhante acontece para a formação do amido. Então, uma outra função que os nucleotídeos têm, também envolvido aí com metabolismo, como marcação e ativação energética das moléculas que vão sofrer reações de síntese, como por exemplo durante a síntese do glicogênio. E vai ter um capítulo que a gente vai estudar só isso, e aí vocês vão se lembrar da UDP-glicose. Função regulador metabólico, mensageiro celular, como o AMP cíclico. A partir do ATP dentro da célula, alguns hormônios estimulam uma enzima chamada adenilato ciclase a transformar o ATP nisso daqui, ó, 3' 5' monofosfato cíclico. Sai 2 fosfatos, o fosfato que fica liga-se também aqui no carbono 3. Então forma essa estrutura cíclica. Isso aqui é um potente mensageiro intracelular. Várias proteínas lá dentro da célula percebem, detectam a presença desse AMP cíclico e começam a responder. Então ele é um regulador alostérico, por exemplo, de muitas enzimas que são ativadas ou inativadas em resposta à presença desse mensageiro celular. Então é um nucleotídeo, base nitrogenada, açúcar, fosfato. Só que a função dele é essa, mensageiro intracelular, regula o metabolismo. E isso nos traz a esse breve resumo
né, de funções dos ácidos nucleicos. Então, o DNA é a base da hereditariedade, contém os genes, que são segmentos que codificam as cadeias polipeptídicas, e o RNA. Os RNAs permitem a execução da síntese proteica. Os RNAs ribossômicos são componentes estruturais dos ribossomos. Os mensageiros transportam a informação genética de um ou mais genes, do DNA aos ribossômicos. E os RNAs transportadores são moléculas adaptadoras que traduzem as informações presentes nos RNAs mensageiros numa sequência específica de aminoácidos. E além dessas funções, a gente tem essas últimas que a gente viu, envolvidas aí com coenzimas do metabolismo, marcação de moléculas para reações de síntese ou mensageiros intracelulares, como é o caso do AMP cíclico. E esse é o fim, então, da aula de hoje. Tenham todos um bom estudo.